meus irmãos. Hoje eu estou fazendo esse vídeo. Eu queria falar um pouquinho a respeito sobre a sabedoria do nosso Pai, né, do nosso Mestre, a sabedoria que o nosso Mestre deixou e ensinou para as pessoas, né? Queria falar a respeito sobre as pessoas que são do nosso Pai, que têm a sabedoria do nosso Pai, do nosso Mestre. Será que essas pessoas são pessoas estudadas? Será que eles são teólogos? Será que eles são líderes religiosos, cientistas, né? Pessoas que têm um grande conhecimento, sabem falar várias línguas, ou são pessoas humildes, simples, né? Porque se a gente analisar, o Messias e os apóstolos deixaram claro que a sabedoria do nosso Pai é loucura para o mundo, né? O mundo a qual nós vivemos hoje, o que para eles consideram ser sabedoria, é a pessoa que faz faculdade, que se forma, né? Tem uma profissão assim, melhor, uma pessoa que tem um doutorado, né? Um mestrado em alguma coisa. Porque eles querem, na verdade, eles querem ganhar esse mundo que a gente está hoje. Eles acham que precisa vencer na vida, né? Aí eu pergunto, o que será vencer na vida? Será que vencer na vida é você trabalhar que nem um escravo, que nem muitos irmãos têm que fazer hoje, né? Porque na verdade a gente vê pelo Brasil, né? O salário mínimo, malemar tá dando para comer hoje em dia, né? Então você tem que trabalhar praticamente em 2 empregos para você poder sustentar uma casa com uma família. Então será que você vencer na vida é trabalhar que nem um escravo todos os dias, né? Sem folgas, assim, que eu digo prolongadas, um momento de descanso verdadeiro? Será que isso é vencer na vida? Será que vencer na vida é você ter que ficar correndo atrás do tempo, atrás do dinheiro a todo instante, né? Ter dívidas, ter que será que vencer na vida é ter que ficar correndo atrás do tempo para poder trabalhar, estudar e se formar, ser alguém na vida, como as pessoas falam, né? Será que é isso mesmo que é vencer na vida? Eu pergunto para os irmãos, o que é vencer na vida para você? Porque ainda estamos nesse mundo, né? Nós estamos aqui e nós temos um propósito aqui. Será que o nosso propósito é ainda ficar estudando as coisas desse mundo? A sabedoria desse mundo? Ou será que o nosso propósito é se aperfeiçoar na sabedoria do nosso Pai e trabalhar para o nosso Pai? Lembre-se, a colheita, ela é grande, né? E são poucos os trabalhadores que estão trabalhando na colheita, né? Logo, logo está chegando a época de colher, e são poucos. Será que nós fazemos parte, você faz parte desses poucos que estão trabalhando na seara? Então, meus irmãos, eu queria, em questão de sabedoria, queria falar um pouco sobre isso perante as coisas aí do nosso Pai, né? As escrituras que os nossos irmãos, os apóstolos também nos ensinaram, deixou para nós. Porque nós vemos hoje no sistema religioso que para poder você ensinar a palavra do nosso mestre, né? A palavra dos Deus deles lá, no sistema religioso você tem que ser alguém estudado. Você tem um grau para ser pastor, para ser um teólogo, você tem que passar por algumas fases, né, até chegar a ser alguém que possa administrar e pregar para as pessoas, né? Por isso que muitas vezes nós vamos lá pregar dentro de alguma instituição e eles não aceitam, porque eles não aceitam nós que não, digamos, não somos estudados teoricamente falando, ir lá pregar para eles.
eles se acham os líderes. Aí vem aquela passagem, né? E aquela história de Pedro e João, quando estavam pregando dentro do sistema religioso, dentro do templo, né? Que os líderes religiosos ficaram bravos com eles, porque eles queriam depois, quando foram presos, pregar para os líderes, né? Pregando sobre o nosso mestre. E eles não aceitaram porque humilharam eles, na verdade, falando que eles eram apenas simples pescadores. Como eles poderiam, né, querer ensinar a uma congregação de judeus, de fariseus, o que era que Deus queria, né? Então vocês veem que eles já discriminam os nossos irmãos desde lá, achando que para você poder pregar a verdade, ou para você saber a verdade, você tem que ser alguém estudado. Aí eu pergunto, qual era dos apóstolos que era estudado? Né? Digamos que o mais estudado assim era o quê? Paulo? O Messias? Quantas vezes ele ia pregar lá no templo e os judeus falavam, como esse homem tem tanta sabedoria se ele nunca estudou? Né? Então, aí ele fala mesmo, a minha sabedoria vem do Pai. Então, meus irmãos, eu queria deixar claro que para você ser sábio nas coisas do nosso Pai, nada dessas coisas terrenas aqui vai poder te ensinar. A sabedoria vem dele do alto, né? Quem pede, recebe a sabedoria. Busca e você vai encontrar. Agora não adianta vocês querer ser um estudado na vida, porque a sabedoria do nosso Pai é loucura para as pessoas que não entendem. As pessoas desse mundo veem a sabedoria de uma forma totalmente diferente do que realmente é ser sábio. É como eu estava dizendo, querem vencer na vida, serem sábios aqui nessa terra. Olha que loucura, né? Porque se fossem realmente sábios, eles largariam tudo, essa vida, essa terra, essas coisas aqui materiais, e se voltariam às coisas do nosso Pai, as coisas espirituais, aquilo que realmente é vida. Vejamos essa terra, esse mundo, como se fosse um teste, né? Todos nós estamos sendo provados e testados. Serão poucos que passarão nesse teste. Mas muitas pessoas já se acomodaram aqui, né? Preferem viver e ter uma vida boa e curta aqui. É triste, né? Porque muitos estão se perdendo. Me lembro também da passagem de que quando o Espírito desceu nos apóstolos, dom de línguas, né? Eles estavam orando, reunidos, né? Eles estavam reunidos e o Espírito do nosso Pai desceu sobre eles. Ou seja, tinha vários mercadores, né? Várias pessoas de vários lugares ali estavam ali comprando e vendendo. E eles começam a pregar para as pessoas, um em cada sua língua, né? Ou seja, quem falava grego, um exemplo, Paulo começou a falar, Pedro começou a falar grego, Lucas começou a falar aramaico, outro começou a falar hebraico, outro falava latim, e assim ia. E as pessoas que estavam lá entendiam o que eles estavam falando nas suas próprias línguas, né? Esse era o dom que desceu ali. Porque os apóstolos eles não tinham estudo, eles não sabiam falar em outras línguas. Então foi necessário uma sabedoria do nosso Pai para que eles falassem outras línguas para que as pessoas pudessem entender. Então isso é uma sabedoria. Eles não precisavam e não precisaram também estudar nenhum tipo de estudo terreno para poder falar ou pregar as coisas do nosso Pai. Então eu digo, irmãos, as pessoas do nosso Pai, elas não precisam ser estudados. Né? A sabedoria vem do alto, não vem daqui. Engana-se quem pensa que a sabedoria do nosso Pai está nessas coisas aqui. Se vocês procurarem a sabedoria por aqui, vão, sim, infelizmente, se perder, porque não está aqui a sabedoria dele. Então eu gostaria de ler, irmãos, uns versículos. Aqui em 1 Coríntios 1, versículo 26. Irmãos, agradecem a vossa vocação, pois não foram enviados muitos sábios, humanamente falando, né? Pessoas aí estudadas,
né? Nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres, né? Então já vê que aqui que o apóstolo Paulo já fala, deixa bem claro que os enviados do nosso Pai não são ricos, não são pessoas famosas, não são poderosos, não são sábios, falando nessa língua aqui da terra, né? Pelo contrário, o Pai escolheu justamente o que para o mundo é desprezível, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que para o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu também o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele, né? Então aqui o apóstolo Paulo, né, dá um conselho, está explicando para os nossos irmãos também, para as igrejas, né, que são pessoas, não eram templos, eram pessoas, que o nosso Pai, ele enviou pessoas a esse mundo para pregar a verdade, pessoas simples, pessoas humildes. E é por isso que quando nós pregamos a verdade, falamos para as pessoas não aceitam, porque elas esperam a verdade de uma pessoa inteligente aqui desse mundo, estudada, um cientista, né? Querer debater com alguém que estudou não sei quantas coisas aí. E é triste, porque é tão simples a sabedoria do nosso Pai, é só você pedir que Ele te dá, né? É só você se voltar para a verdade, procurar a verdade, e você vai reconhecer a verdade. E nisso, a sabedoria do nosso Pai é nada a você. E eu digo, realmente, pro mundo, eles vão te achar uma louco, né? É uma loucura pro mundo. Porque realmente as coisas do nosso Pai são totalmente diferentes das coisas dessa terra. E em Mateus 11 também, o Messias deixou claro aqui, ó. Naquela ocasião, em resposta, o Messias proclamou: Graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, pois ocultastes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi a tua vontade. Ou seja, as pessoas que estão com a verdade, meus irmãos, não são pastores, líderes religiosos, bispos, padres, papas, né? Seja lá quem for, algum líder de alguma seita. Não são pessoas, não são cientistas, não são arqueólogos, essas pessoas aí que estudam e no fim não sabem nada, né? O Pai revelou as coisas deles aos pequeninos. É aquele simplesinho, aquele humilde ali. É para ele que o nosso Pai revelou as coisas do céu, as coisas do alto, né? É para aquelas pessoas que o povo não dá nada. Porque o que voga para as pessoas é a aparência. As pessoas vão na religião atrás de um homem engravatado porque ele está bem aparentado, porque ele foi estudado, porque ele é um teólogo na vida, né? Então eles procuram a verdade dessas pessoas porque olham a aparência delas. Mas aqui o nosso mestre deixa claro pra gente não olhar a aparência, porque foi dado aos pequeninos e foi ocultado dos sábios. Esses que se acham que é sábios, que entende as coisas, deles foram ocultados para revelar quem? Aos humildes, os simples, né? É igual o apóstolo Paulo falou agora há pouco, né? Deixou o conselho que da simplicidade, né? Que o nosso Pai inverteu praticamente tudo. Digamos assim, o pequenino, né? O humilde, o simples, é que é realmente grande em sabedoria, né? Diferente das pessoas aí que procuram sabedoria dessas pessoas aí do mundo, né? Cientistas, né? Todas essas pessoas aí que tem mestrado, doutorado, seja lá o que for. Então, isso, irmãos, eu tô falando para muitos abrirem os olhos e perceberem isso, porque eu vejo muitas pessoas que vão debater as coisas do nosso Pai, a verdade, falar ou ouvir alguma coisa. Eles falam muito, eu sou estudado, eu fiz estudo não sei do que, ou eu estou estudando para não sei o que, né?
Então cuidado você aí que está procurando esse tipo de sabedoria, porque eu acho que essa não é a sabedoria do nosso mestre, né? Então eu queria ficar por aqui, irmãos. Vou ficar por aqui. Era esse o assunto que eu queria comentar. Para todos os irmãos, um forte abraço. Que a paz do nosso Pai esteja com todos nós. E até mais, irmãos.